E muitas coisas eu acabo recebendo que não são uma coisa pra mim, são algo pra eu fazer. Por exemplo. E eu percebo que, cara, é que é chato falar, né? É muito desagradável falar. Mas, assim, 90% daquilo que eu recebo, assim, né, na verdade, é a pessoa querendo ou uma demonstração pública ou sei lá, enfim. Um arroba. Né, é um ganho, por exemplo, uma arroba. Tá. Né, tem um ganho secundário. E eu tenho que ter uma delicadeza muito grande para, primeiro, não ferir o sentimento dessa pessoa, mas ao mesmo tempo ela entender que a nossa relação não é isso. Sabe? Fala, olha, não é isso que a gente faz. Né? E o que eu percebo hoje com as pessoas é que isso é uma cultura que começou a se, sabe, espalhar, independente da pessoa. Né? Independente se a pessoa ela pode se ela enxerga que as pessoas ela pode oferecer alguma coisa, as pessoas elas têm feito uma série de coisas esperando uma recompensa. Não tem o altruísmo, né? E Tipo, até dependendo do que a pessoa faz, né? Ela quer a sensação de estar fazendo, né? É que nem, por exemplo, ter sei lá, a pessoa publicar que ela está fazendo um ato de caridade, né? Se ela publica, não é caridade, é autopromoção. Né? Pelo menos, né, a minha opinião. Né? Eu e a Roberta, a gente desenvolve trabalhos, mas que são trabalhos que ninguém sabe e que não estão aparecendo aí. Né? São coisas que, na área de investimento, por exemplo, né, a gente investe no que você investe, mas a gente investe em duas outras coisas. Nas pessoas que a gente conhece e nas pessoas que a gente não conhece. Nas pessoas que a gente conhece, por uma razão muito simples, né? Porque a gente entende que a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas é trazer elas crescendo com você. Por quê? Porque se você cresce às custas das pessoas, o que você gera no seu time é inveja, não é coesão. Para as pessoas que a gente não conhece, é um outro tipo de exercício. É exercício para nós. É fácil ajudar quem você conhece. É fácil ajudar quem você gosta. É fácil você pagar uma conta do seu pai, da sua mãe, do seu filho e fazer isso para quem você não conhece. Como é que é? Essa é a ajuda verdadeira. É essa sei lá, quando a gente fala em religiosidade, em fé, né? Eu acredito que você professa muito mais a sua fé, né, fazendo uma coisa anônima para uma pessoa que você não conhece, do que necessariamente você indo e dando uma aula de como você deve fazer tal coisa, viver sua vida ou ser uma boa pessoa, né? Até porque eu acho que essa discussão, né, de ser boa pessoa ou não, todos nós somos bons e ruins, né? Isso é a natureza do ser humano, né? O que vai dizer isso? Vai dizer a condição, né? E mais, além de ser bom ou ruim, né, é na frente de quem você está fazendo, né? Tem um filme que o moleque, ele dá um soco no olho de um amiguinho. Ah, mas o cara, ele fazia bullying com o moleque, ele pegava o moleque e judiava do moleque, e o molequinho foi lá e deu um socão no olho do outro, né? E aí, esse molequinho, ele chega em casa, tá o pai e a mãe, né? E o pai vai dar uma grande lição para ele. Falou, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não vai tomar uma bronca aqui porque você fez isso no seu amiguinho. Né? Ou você não vai ter problemas porque você deu um soco no seu amigo. Você vai ter problemas, por quê? Você fez isso na frente das outras pessoas. Ou seja, né, o que o pai está falando? Né? Uma pessoa pode olhar isso e falar assim, então você está falando para o moleque bater no outro escondido. Não, não é isso. O que o pai está falando é, você sempre vai ser recriminado pelas atitudes que você faz na frente das outras pessoas. E não necessariamente porque você está fazendo. Pega sexo, por exemplo. Se você tiver com a sua esposa fazendo sexo no seu quarto de porta fechada, ninguém vai poder falar disso. Agora, não é por isso que você vai fazer no meio da rua. Agora, é certo ou errado? Então você está falando para um menino de 7 anos que ele se defendeu de uma violência, só que ele se defendeu com uma agressão. É o ideal? Talvez não, né? Você não responde mal com mal. Né? Você tenta responder o mal com o bom, mas você tem que se defender. E se foi assim que ele conseguiu se defender, né? Por que ele está errado? Porque as pessoas viram ele fazendo.
uma coisa ruim, mesmo que se defendendo. E o que o pai conclui no final, né? Ele fala, tem coisas que você não pode fazer na frente das pessoas, independente da razão que acontece. Porque as pessoas não querem saber o que é a razão que te levou àquilo, elas querem saber o que você fez. E outra, porque muitas pessoas, elas não interessam o que levou você a fazer isso, não interessa o que você fez, mas interessa quem você é. E a gente vive nesse estado hoje. Não interessa quem você é, Thiago. Não interessa o que fizeram com você. Interessa só quem você é. O que você fez não faz diferença. O que fizeram com você não faz diferença também. Agora, quem é você começa a fazer a diferença. E é isso que a gente começa a ficar preocupado, é isso que a gente começa a olhar, porque a vida em sociedade, quando a gente tem esse grande irmão olhando pra gente, né, e aí a gente retoma 2 livros muito importantes, né, o 1984, do Orwell, né, e o Admirável Mundo Novo, do Huxley, de 1931, né, e o que o Huxley em 1931 e o que o Orwell em 1948, né, porque é uma brincadeira, né, o 1984 ele foi escrito em 1948, né, que é a inversão dos últimos números, né. O que ele falava? O que ele falava era, como ficaria a sociedade se você tivesse a possibilidade da vigilância? Porque a gente sempre vai ter essa briga de poder, né, você sempre vai ter as pessoas que querem exercer o poder e você versus as pessoas que entendem que o poder é uma responsabilidade. Quando você cria a possibilidade de vigilância, aonde que as pessoas que desejam o poder elas vão ir? Elas não vão direto no poder, elas vão na vigilância, para depois exercer o poder. As pessoas que entendem que o poder é uma responsabilidade, elas não vão para a vigilância primeiro. Elas vão porque é o trabalho, porque é a coisa que tem que ser feita, porque é o contato com as pessoas. E o que Orwell e Huxley estavam prevendo? Eles estavam prevendo que quando você tivesse medidas de vigilância, você ia ter um monte de coisa que acontece hoje. Os linchamentos virtuais, o enfraquecimento, a tentativa de enfraquecimento das instituições, a criação de instituições, a língua nova. Isso está tanto no George Orwell quanto no Huxley, né? Você muda a linguagem para você criar uma forma de dizer as coisas. Por exemplo, hoje ninguém fala mentira. Não, é inverdade. Quer dizer, você evita... Vamos evitar a palavra feia, né? Então, eu acho que é isso que é o grande problema e coisas que a gente tem que discutir quando a gente parte para esses assuntos. Que é a situação que a gente vive hoje, na verdade.